Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações, que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E nesta noite nós vamos ter conosco o nosso irmão querido, Francisco, nosso Francisco Xavier, que vai nos trazer o tema Fora da caridade não há salvação. E nós vamos dar início com a oração e desejosos de que, com o menor tempo possível, possamos estar todos aqui no semeador, todos juntos. Que Jesus nos abençoe. E nesse instante, nós lhe rogamos, Mestre, que nos traga muita luz, muita paz, muito amor, que ilumine o nosso palestrante desta noite, para que nos traga este amor em ação, que possamos compreender e encher os nossos corações de vontade de sermos melhores e de praticarmos este amor que o Senhor nos ensinou. Que a tua paz esteja conosco. E nós vamos então chamar o nosso irmão Francisco, que Jesus o abençoe. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos de volta aqui à nossa casa. Vamos pedir aos bons espíritos que continuem nos amparando, nos auxiliando, para que possamos ser inspirados a falar da melhor forma possível esses ensinamentos do Mestre, principalmente esse que consta do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, nesse capítulo, nós encontramos vários itens, né, de grande importância. Nós temos a parábola do bom samaritano, temos o item fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, o mandamento maior, necessidade da caridade, conforme Paulo, e as instruções dos Espíritos. Nós escolhemos a parábola do bom samaritano para nós conversarmos a respeito e depois comentaremos alguns outros itens. Assim, meus irmãos, nós sabemos que Jesus saiu de Cafarnaum com destino a Jerusalém. Então o Mestre foi com os discípulos até a cidade de Jerusalém. Então, na cidade de Jerusalém eram realizadas 3 festas por ano. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa das tendas, que posteriormente a igreja transformou em festa de Ramos. Então, naquela cidade, na época de Jesus, que tinha aproximadamente 150 mil habitantes, quando chegava no período das festas, se aproximava de 1.000 habitantes, 1.000 frequentadores, aquele local. Então, para ali, convergiam muitas pessoas. Os judeus, né, de maneira geral, eram convocados a participar daquela festa. Então, ali iam os doutores da lei, os sacerdotes, os levitas, iam também os salteadores, né? Compareciam também os vendedores, né? Aqueles que vendiam os animais para serem sacrificados, e também aqueles que iriam fazer seus pedidos a Deus, agradecer a Deus, e aqueles que iriam renovar também os seus pedidos. Então, comparecia muita gente a Jerusalém nas épocas das festas. Então, Jesus sai de Cafarnaum juntamente com os apóstolos
Mas dessa vez ele resolveu passar pela Samaria. O mestre, então, resolveu visitar a Samaria. E nós conhecemos aquela passagem em que Jesus se encontra com a mulher samaritana. Né? Jesus ali, ele se dirige àquela cidade e quando ele chega naquele local, ele encontra a mulher samaritana no poço de Jacó, pegando água. Então ele começa a conversar, ele inicia um diálogo com aquela mulher, e ali, naquele diálogo, essa passagem é um pouco longa, nós não vamos nos adentrar, nos aprofundar nela, mas aquela mulher faz uma pergunta a Jesus, que onde deveria ser adorado Deus? No Monte Sião ou no Monte Gerazim? E Jesus responde, chegará um tempo em que Deus será adorado não na sinagoga e não nos montes, não nos templos, mas será adorado em espírito e verdade. E aí Jesus, depois desse diálogo, continua com os apóstolos, continua a sua viagem em direção a Jerusalém. E ali chegando, Jesus é abordado por um doutor da lei. E diz o Evangelho que então o doutor da lei, levantando-se, disse-lhe a Jesus, para o tentar, Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus responde a ele, que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Então, o doutor da lei, que conhecia a lei de Moisés, respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito e a teu próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, disse Jesus. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? E o mestre, nesse momento, não responde para ele quem é o próximo, mas o mestre conta-lhe uma história. E começa dizendo, um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram. Cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu que em seguida, um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia o homem e tendo-o visto, foi tocado de íntima compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e os pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Então a gente vê aí que o samaritano, que era considerado um herege, né, pelos fariseus, foi quem atendeu aquele homem. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. E Jesus faz a pergunta ao doutor da lei. Qual destes 3 te parece o próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? E o doutor responde, aquele que usou de caridade, que usou de misericórdia para com ele. Então diz Jesus, vai e faze o mesmo. Então, nessa passagem, meus irmãos, nós vemos que o mestre,
mostra ao doutor da lei, aquele que conhecia profundamente os mandamentos de Deus, que era conhecedor profundo desses mandamentos e que muitas vezes não aplicava devidamente, na sua conduta os mandamentos da lei, porque muitas vezes a gente conhece o Evangelho, a gente sabe, mas às vezes nós ainda temos dificuldades, para colocar em prática esses ensinamentos. Então, quando ele pergunta quem é o próximo, Jesus mostra aquele homem, mostra ao doutor da lei, que o nosso próximo não é somente o nosso familiar, ou aquele que faz parte do nosso grupo social, ou aquele que trabalha conosco, mas todo aquele que necessita da nossa ajuda em determinado momento, em determinada situação, todo esse é o nosso irmão. Esse é o nosso próximo, como Jesus nos ensina. E ele nos mostrou também nessa passagem que, às vezes, não é preciso ter uma religião para se praticar a caridade. Às vezes, aquele que é considerado herético, aquele que não acredita, que nós dizemos que não acreditam em Deus, muitas vezes eles praticam a caridade mais profundamente, com mais seriedade, com mais respeito, observando os irmãos necessitados. Mas é muito importante que nós também, que conhecemos o Evangelho, pratiquemos essa caridade com qualquer dos nossos irmãos que estejam precisando. Não façamos distinção de religião, de cor, de situação social, mas procuremos atender os nossos irmãos em qualquer situação, independente do credo religioso ou não. Assim, meus irmãos, após o término dessa passagem, dando continuidade à questão da caridade, nós vamos ver o que o dicionário nos diz a respeito da caridade. Qual o conceito, para entendermos melhor essa questão da caridade, qual o conceito que o dicionário nos traz a respeito dessa caridade? Então, pesquisando no dicionário, nós encontramos ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprovidos. Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade física, moral e social. Compaixão, benevolência, piedade, donativo ou ajuda que se dá aos pobres, esmola, benefício. Esse é o conceito que o dicionário nos apresentou. E qual o conceito que a doutrina espírita nos apresenta? Então, nós fomos, nesse capítulo, buscar o conceito de caridade que nos é apresentado, e ali nós encontramos no item 5, quando Kardec coloca que, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem na prática, nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, todos os deveres do homem se resumem. Então, a gente está observando aí nesse conceito que, além daquele que nós vimos do dicionário, esse conceito ele se amplia, porque ele está nos dizendo que todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Todos os deveres para com o próximo. E no item 4 do capítulo 11, ele continua dizendo: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, aqui repete-se mais uma vez
todos os deveres do homem para com o próximo. Então, em qualquer situação, nós devemos praticar a caridade para com o próximo. Mas como Jesus entendia a caridade? É muito importante esse questionamento, que não é como a religião entende a caridade, mas como Jesus entendia a caridade. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 886, nós vamos encontrar Kardec fazendo um questionamento aos espíritos. E ali ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Benevolência, os espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, essa benevolência, essa bondade deve ser aplicada para com todas as pessoas. E aqui nós encontramos uma história que nós achamos muito interessante, que um homem, ao entrar no Espiritismo, um companheiro nosso, ao entrar na doutrina espírita, ele começou estudando o Evangelho. Fazia pouco tempo que ele estava na doutrina e ele pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, foi lá no capítulo que trata da perfeição moral, e ele foi ler as características do homem de bem. E ali estava escrito: o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, enfim, se fez a outro em tudo aquilo que desejara lhe fizessem. É aquele que tem fé, aquele que acredita em Deus, é aquele que não faz julgamento. Quando ele leu todas as características do homem de bem, ele foi tomado de uma tristeza, porque ele pensou: mas eu não vou dar conta de cumprir tudo isso que está aqui, todas essas qualidades do homem de bem. Então ele pensou: eu vou desistir dessa doutrina, porque não vou conseguir fazer isso numa encarnação, vou precisar de muitas encarnações para dar conta de colocar em prática todas essas qualidades. Mas ele era um homem perseverante, foi para casa e ele fez uma prece. Então ele pediu a Deus nessa prece que ele fosse melhor esclarecido sobre aquela questão. E quando ele estava fazendo a prece, apareceu um espírito para ele e falou para ele: realmente é muito difícil cumprir tudo aquilo que está elencado para que o homem de bem possa fazer. Tudo aquilo que aparece naquela lição realmente não é fácil de se colocar em prática. Mas, se você cumprir uma só daquelas virtudes, você já está no caminho que pode te levar a uma melhora muito grande. E ele pensou: mas realmente, uma virtude eu dou conta, pelo menos uma, eu posso dar conta. E o Espírito falou para ele: então, você pode colocar em prática a benevolência. E aí ele se comprometeu a colocar em prática essa benevolência. Mas antes que o Espírito fosse embora, falou para ele: mas você tem que colocar a benevolência em prática no pensamento, no sentimento, nas palavras e nos atos. Aí ele: eu vou tentar fazer isso. E a partir daquele momento, ele começou a se exercitar na prática dessa virtude em todas essas situações. E, passado algum tempo, ele acreditou, depois de muito tempo, que ele já tinha condições de passar para outro ensinamento. E aí orou de novo, pedindo a Deus, novamente, nova orientação, outra orientação. E o Espírito apareceu de novo e falou para ele: continue, que você está indo no caminho certo.
Então, meus irmãos, a gente vê a importância da conquista dessa qualidade da benevolência. E a resposta continua: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros. O que é essa indulgência que ele nos fala? É nós não vermos, não ficarmos prestando muita atenção aos erros dos outros. Claro que ver, nós vamos ver, claro, nós temos condições de ver, de avaliar, mas que nós não nos arvoremos em julgadores, em condenar aquilo que os outros estão fazendo de errado. Porque o próprio Evangelho nos fala que nós precisamos ser severos conosco mesmos, mas indulgentes com os erros alheios, indulgentes com as outras pessoas, uma vez que nós também precisamos dessa indulgência por parte de Deus, por parte do nosso Pai. Porque nós também temos as nossas imperfeições, temos as nossas deficiências, nós temos as nossas dificuldades, as quais nós também precisamos vencer. E assim, ele continua com a resposta e perdão das ofensas, né? Indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Perdoar, nós sabemos, né? Jesus já nos orientou várias vezes nessa questão do perdão. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo inteiro falando a respeito do perdão. E ali consta, né, como é de conhecimento de todos nós, aquela passagem que Pedro pergunta ao Mestre quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão quando houver errado contra nós. Até 7 vezes, Jesus fala a ele: não vos digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mostrando com isso que o perdão deve ser aplicado ilimitadamente. Quantas vezes for necessário, nós devemos perdoar o nosso irmão, porque também nós pedimos perdão ao nosso Pai pelos nossos erros e nós ainda temos muitos erros. Então nós não devemos agasalhar em nós a mágoa, o ressentimento, não devemos agasalhar em nós o ódio, o rancor. Quando nós formos atingidos por uma situação que nos leve a ficar revoltado ou contrariado com aquela situação, né? Quando nós formos atingidos, nós precisamos não deixar que essa coisa tome conta de nós, porque às vezes se torna muito difícil nós eliminarmos de nós o ódio, a mágoa, esse ressentimento, a raiva, porque são coisas que muitas vezes podem nos levar à doença. Então Jesus entende que a caridade, né, é tudo isso aqui. E nessa questão do Livro dos Espíritos fala ainda assim: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola somente, abrange todas as relações em que os homens, em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Em todas as relações em que nós nos achamos com o nosso semelhante. Então, nós vemos aqui que, às vezes, o nosso irmão está necessitado está passando fome, está necessitado de um prato de comida. Então, naquele momento, é importante que a gente ofereça a ele um prato de comida. Às vezes ele está sentindo frio, então é preciso que a gente ofereça a ele um cobertor. Ou ele está com sede, ele quer naquele momento também que a sua sede seja saciada. Então, a caridade nós podemos fazer
de várias maneiras. Mas, no próprio Evangelho, nesse próprio item, nessa própria passagem, fora da caridade não há salvação, há um outro item onde é colocada a seguinte situação: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Então, é a caridade que Jesus, que o Evangelho coloca para nós, que a caridade e a humildade são as duas virtudes que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo, que vão nos levar e vão nos conduzir a essa eterna felicidade. Então, aqui nós vemos que ele coloca essa caridade como uma virtude, né? E que nós precisamos conquistar essa virtude da prática da caridade. Então, aqui, meus irmãos, mais uma vez, recorrendo o Livro dos Espíritos, nós fomos buscar na questão 893, que Kardec faz um questionamento aos Espíritos, uma questão de grande importância para o nosso conhecimento. E Kardec, nessa questão, ele pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. Porque se nós soubermos que uma das virtudes, porque nós sabemos que existem muitas virtudes, né? A paciência, o perdão, a bondade, a caridade, a tolerância, a compreensão, a indulgência, muitas virtudes. Mas se nós soubermos qual a mais importante, qual a mais meritória, naturalmente que nós vamos procurar aquela que vai nos trazer esse maior mérito. Então, Kardec perguntou se tem uma virtude que traz mais mérito do que outra. E qual seria essa virtude? Né? E os Espíritos nos respondem, nos dando uma resposta que em três itens. Eles respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre cria resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, ele dividiu essa questão em 4 partes. Então, ele nos diz que toda virtude, ela tem o seu próprio mérito. Porque quando nós buscamos a conquista de uma virtude, seja ela qual for, que às vezes a gente identifica em nós certas deficiências em determinados campos, né? Por exemplo, às vezes a gente não tem paciência, a gente então fala assim, eu perdi a paciência, né? A gente gosta muito de falar essa questão. Eu perdi a paciência porque a gente ainda não adquiriu essa paciência, né? Então nós nos colocamos nessa posição, né, de buscar essa paciência. Então, quando nós estamos nesse caminho, nessa busca, né, já é um mérito. Porque toda virtude, ela traz o seu mérito quando nós conseguimos conquistar. Já é um mérito nosso estar nessa busca, nos exercitando para conseguir conquistar essa virtude. Então, em seguida, ele diz: a virtude sempre cria resistência ao arrastamento dos maus pendores. Então, sempre que nós resistimos a uma situação que muitas vezes nós ainda não conseguimos dominar com muita profundidade, quando a nossa vontade ainda
não está bem estruturada para dominar aquela situação. Por exemplo, às vezes na questão da alimentação, às vezes a gente promete para nós mesmos, não, não vou mais comer doce, mas aí a gente chega numa festa e ali está repleto de doce. E a gente olha aqueles doces, os mais variados, os mais bonitos, e a gente pensa, não, mas só mais essa vez, né? Então aí a gente ainda não conseguiu resistir àquela situação. Então a gente ainda tem dificuldade de conquistar essa virtude. Mas quando a gente luta com essa nossa tendência, não, eu não vou mais fazer, dessa vez não. Mas por hoje, eu não vou, né? Não vou comer esse doce, eu não vou cair nessa tentação. Já é uma virtude. Nós estamos conseguindo resistir. E aí ele continua dizendo que a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então, para nós conquistarmos a virtude, porque nós sabemos que a maioria das vezes, nas coisas que nós fazemos, há o interesse pessoal a princípio. Vamos dar um exemplo. A pessoa chega na casa espírita. Ela vem porque ela, às vezes, está passando mal, está tendo um problema qualquer com ela, uma influência espiritual, ela não está se sentindo bem, e ela chega na casa espírita. Então, ela chega na casa espírita, ela recebe uma assistência, ela começa a se entrosar com os participantes da casa, depois ela é convidada a participar de um estudo, depois de repente ela pega uma tarefa, digamos, por exemplo, para trabalhar na evangelização. E aí ela começa nesse trabalho, ela veio para a casa espírita com esse interesse, né? O interesse de se melhorar. Mas aí ela começa a trabalhar e começa a gostar de dar aula para crianças, né? De participar daquele grupo, às vezes até com sacrifício, às vezes ela vem direto do seu trabalho para a casa espírita. Então, ela começa a gostar daquilo e depois ela passa a fazer aquilo espontaneamente, com tão boa vontade, que depois ela não quer mais deixar. Né? A princípio, ela veio porque existia aquele interesse, mas, posteriormente, ela já faz tudo para continuar ali, dando aquela aula, gostando das crianças, achando satisfatório aquilo ali. Ela já faz espontaneamente do fundo do seu coração. E sem pensamento oculto. Então, às vezes, a gente vai fazer determinada coisa, mas por trás daquilo que a gente está fazendo, há um pensamento que está lá no fundo. A gente faz porque a gente quer levar uma certa vantagem. E os Espíritos falam que com esse pensamento oculto, se houver o pensamento oculto, não há virtude. Então, essa virtude ela tem que ser praticada do fundo do nosso coração, com ardor do nosso coração, da melhor forma possível, com amor, pensando sempre no bem. Então, meus irmãos, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Essa caridade, ela deve ser desinteressada. Não deve ter nada por trás daquilo que nós vamos fazer. Deve ter essa espontaneidade. E agora, meus irmãos, para concluir, nós vamos contar algo que aconteceu conosco. Naturalmente, a gente, na nossa casa, a gente não pode estar contando casos particulares, né? Mas, às vezes, a gente pensa que está conquistando uma virtude e a gente está equivocado, porque não é fácil quando a gente quer se transformar moralmente, quando a gente quer conquistar essa virtude.
quando a gente quer se conhecer, em razão das deficiências que nós ainda apresentamos, e à medida que a gente vai começando a praticar qualquer transformação moral, qualquer mudança, há sempre algo que às vezes a gente não percebeu, que a gente não viu, uma sutileza que a gente não observou. Então, quando eu cheguei na casa espírita, aqui na nossa casa, o Centro Espírita O Semeador, né, há muito tempo atrás, fui recebido pela presidente da casa e estava com um problema emocional e fui encaminhado ao atendimento fraterno. Uma irmã muito querida do nosso coração nos atendeu, nos deu alguns conselhos e nos encaminhou para assistir às reuniões onde era estudado o Evangelho nas terças-feiras à noite. Então ali eu estive estudando algum tempo o Evangelho e que nos era apresentado pela presidente. E ela sempre perguntava: aquele que já se sentir melhor precisa ir para outras reuniões, precisa participar de outros grupos, porque já se sente melhor. Mas geralmente, como os estudos eram muito bons, como até hoje são muito bons, a pessoa que vai ali não quer sair, né, sempre fica, sempre demora mais um pouco. Depois de algum tempo, eu saí do estudo e fui me integrar às outras equipes de trabalho na casa, assistindo palestras públicas e fui convidado a participar de um trabalho que é a campanha do quilo, né, que é realizada até hoje. E comecei, né, empolgado, né, ia para a campanha do quilo, muito empolgado, praticando, gostava daquela campanha, né, praticando a caridade, né, porque a gente recolhia os donativos para passar para as pessoas carentes, né, eu muito empolgado ali, né, com os meus companheiros, apesar do horário, né, que era um horário da tarde, no sábado, às 14 horas. Havia também o bazar da Pechincha, onde as pessoas doavam roupas, né, e essas roupas eram selecionadas para ser vendidas, né, para manutenção, para contribuir com a manutenção da casa, né. Havia também no final do ano a distribuição de cestas básicas para várias famílias de vários bairros, onde eram atendidas muitas famílias, aproximadamente 200 famílias ou mais, dependendo do caso, dependendo da situação do ano. Brinquedos também eram doados à criança no final do ano, né? Tinha a sopa também, que era distribuída, né? E eu estava participando de todas aquelas atividades, gostando dessa prática da caridade, né? Mas todos nós sabemos que o espírita ele tem que fazer certa avaliação daquilo que ele está fazendo para que ele possa entender se ele está no caminho correto. Ora, mas quem está fazendo o bem, né, quem está fazendo a caridade, não estaria no caminho correto? Mas aí eu fui fazer uma avaliação, né, ver se realmente eu estava agindo da maneira correta, né? E fiz uma avaliação a respeito do meu comportamento na casa espírita, as pessoas que eu gostava, aquelas que eu simpatizava, aquelas que eu não simpatizava tanto. Fiz essa avaliação, mas me detive na caridade, né? Será que eu estou praticando bem a caridade? Será que o que eu já pratico, eu já estou melhor? E aí parece que eu ouvi uma voz conversando comigo. Você gosta muito de praticar a caridade, né? Muito bem. E você acha que está praticando certo essa caridade? A maneira como você está fazendo? Observe o que você está fazendo. Aí eu fiquei pensando, né? Eu vou na campanha, eu gosto, eu participo da SOU, participo de várias atividades,
as quais eu estou fazendo de muito boa vontade. Aí, meus irmãos, de repente me veio um insight que eu achei muito impressionante. Parece que a voz falou assim para mim: você está fazendo a caridade, mas com aquilo que os outros dão, com aquilo que os outros doam. Na verdade, observe, você dá muito pouco do que é seu. Naquele momento eu tomei um susto, porque eu olhava, aí eu fui pensar, eu vou avaliar esse negócio direito. Aí eu fui olhar, eu participo do bazar, né, das roupas. Aí quanta roupa minha eu levo? Eu fui pensar, né? O meu guarda-roupa abarrotado de roupa. Mas eu não tirava nada do que das roupas que eram minhas. Eu não dava nada. Algumas que eu selecionava, eu ainda ficava com um pouco de pena. E, não, mas essa aqui não. Doava muito menos. Na sopa, que eu gostava de distribuir, eu via que eu não levava nem 1 quilo de carne. Eu nunca doei 1 quilo de carne. Peraí, como é que eu gosto de fazer a caridade se eu não doei, nunca doei nem 1 quilo de carne, eu nunca doei legumes? Qual será a minha contribuição na sopa com aquilo que eu acho que é meu? No final do ano, né, que eram distribuídas 200 cestas básicas para as famílias carentes, às vezes eu dava 1 ou 2 cestas. E às vezes a presidente, naquela época e atual, né, coloca uma meta, né, e tem dificuldade de receber todas essas cestas, porque não é fácil, né, ter tudo isso, todo esse volume no final para doar aquelas pessoas carentes. E eu doava 2 cestas, sendo que eu tinha condições de doar muito mais. Aí eu pensei, realmente, eu não estou fazendo a caridade direito. Estou doando, eu estou repassando aquilo que os outros doam. Os outros doam. Aí eu fiquei preocupado. Porque às vezes, meus irmãos, a gente pensa que está fazendo certo determinadas coisas. Às vezes a gente tem condição de dar mais, de fazer mais. Mas a gente às vezes quer fazer caridade, como diz o ditado popular, com o chapéu dos outros. A gente repassa, né, para os mais necessitados aquilo que os outros doam. Mas aquilo que é nosso, a gente às vezes não tira, não quer dividir, mesmo tendo muito. Às vezes a gente tem essa dificuldade ainda de nos desprender daquilo que a gente acha que é nosso, dos bens materiais. E aí eu me recordei daquela passagem do moço rico, quando Jesus questiona ele, né, que ele queria também conseguir a salvação, Jesus questiona ele se ele estava fazendo tudo de acordo com a lei, e ele citou tudo que ele estava fazendo, amava o seu próximo, né, respeitava pai e mãe. Tá? Então Jesus, que conhecia o coração dele, diz a ele, então doa todos os teus bens, porque ele possui muitos bens, vem e segue. É claro que nós não estamos falando, né, Jesus usou ali aquela passagem, né, para mostrar que ele não era tão bom quanto ele pensava. Ele não tinha ainda aquele desprendimento que ele achava que ele tinha para conseguir essa felicidade na vida eterna.
Então, às vezes, nós também, né, achamos que nós estamos fazendo, né, algo de muito valioso, e quando a gente procura se analisar profundamente, a gente percebe que aquilo que a gente estava fazendo, apesar de ser algo bom, mas o que é que nós estamos fazendo de nós mesmos? Será que isso que nós estamos fazendo é suficiente? Será que se nós chegássemos no plano espiritual, né, nós iríamos chegar ali e dizer, eu fiz isso pelo meu próximo, eu doei roupas, eu distribuí sopa, eu distribuí leite. E aí, né, a voz iria dizer para nós, mas você fazia, tudo isso não era do seu. O seu você guardava e doava aquilo que alguém repassava para a casa espírita ou aquilo que você recebia, aquilo que você pedia. Então é importante que nós façamos uma análise do que realmente nós estamos praticando da caridade, porque é o laço mais forte que nos prende à terra, é esse apego às coisas materiais. E nós sabemos que um dia nós teremos de deixar a terra e nos desprender, deixar tudo isso que a gente acha que é nosso, tudo isso que a gente acha que a gente possui. Porque, como nos diz o Evangelho, nós somos apenas os administradores. Nós possuímos temporariamente, porque também nós estamos nesse planeta temporariamente. Então, meus irmãos, façamos uma reflexão a respeito dessas questões, se realmente nós estamos praticando essa caridade como Jesus nos ensinou. E que Deus nos abençoe agora e sempre. E assim seja. Francisco, que Jesus o abençoe, que te cubra com muitas bênçãos. E nós vamos chegando ao final das atividades desta noite, rogando a espiritualidade benfeitora que derrame sobre nós, sobre os nossos lares, as vibrações de amor e de paz, e também as vibrações de saúde do corpo e da alma, que possamos sentir todo este envolvimento da espiritualidade benfeitora do Mestre Jesus. Jesus amado, e agradecemos imensamente a oportunidade de aqui estarmos uma vez mais para esta grande lição da caridade, a lição do amor. Quantas vezes nos pede, amai-vos uns aos outros. Quantas vezes os teus ensinamentos vêm demonstrar a cada um de nós esse caminho de benevolência, indulgência, perdão. E nesse instante, com todas estas lições que foram nos trazidas, lhe rogamos, Mestre amado, que nos dê força e coragem para vivenciarmos a caridade, para buscarmos nela a reparação das nossas ações, ainda orgulhosas, egoístas, vaidosas, e irmos perseverando nessa prática do bem. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, e fluidifica todas as águas colocadas, em nome de Deus, nosso Pai. Fiquemos em paz
Boa semana a todos. Beijo no coração. Eu contei isso aí. A gente não pode contar a história, não.